Verdade. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia no Evangelho que escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 22. Eu vou ler os versículos de 47 a 53. Evangelho que escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 22, do versículo 47 a 53. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, o versículo 47 diz assim: Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz os filhos do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixa-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos seus discípulos, e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Meus irmãos e irmãs, foi-me incumbida a tarefa de compartilhar com vocês alguma coisa em torno de uma personagem, em torno de um discípulo, Judas Iscariotes. É uma figura emblemática no ministério de Jesus, é uma figura atípica no projeto e no ministério de Cristo. Então, eu vou discorrer algumas coisas em torno desta personagem, mas a compreensão que nós temos desta personagem, ela não pode ser entendida de outra forma, senão confrontá-la com a personagem de Jesus. Este é o último encontro de Judas com Jesus. Então, as duas personagens neste encontro se defrontam de uma forma espiritualmente violenta. Há uma violência espiritual neste encontro que eu queria explorar de alguma maneira com os irmãos. E daí, desse confronto, extrairmos alguma coisa que nos pode ser útil na caminhada como cristãos. Deixem-me, antes de prosseguir, também exteriorizar aí a minha gratidão pela presença dos pastores e pastoras que estão conosco nesta sala. Eu não conheço a todos, mas posso aí destacar a pastora Carla, provavelmente a pastora Beatriz deve estar por aí. Se tiver qualquer outro pastor, os nossos sinceros agradecimentos e as nossas melhores saudações. Muito bem. O que é que chama a atenção na construção desse texto? Explicitado aqui pelo nosso irmão evangelista Lucas. A primeira coisa que chama a atenção é a própria narrativa que ele vai fazer deste encontro de Jesus com Judas Iscariotes, ou o encontro de Judas com Jesus. Jesus está no Monte das Oliveiras, está orando. Então, Jesus estava fazendo o seu discurso final com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, para onde se retirou com eles, com a finalidade de orar. No entanto, enquanto Jesus ainda tecia considerações, aparece Judas.
né, acompanhado de uma multidão, e aí a descrição dessa multidão é extremamente importante nesse sentido, porque as lideranças religiosas e um exército do templo estava junto, acompanhando a multidão, seguindo Judas. A sensação que dá é de um contraste perverso, porque enquanto no ministério de Jesus, Jesus arrastou multidões, Jesus não precisou, né, tomar posse de quem quer que seja, de forma violenta. Antes, pelo contrário, a multidão que seguia Jesus era ávida, a despeito de qualquer coisa, ávida de ouvir e ver quem era Jesus e o que fazia. No entanto, a multidão que segue Judas Iscariotes, em contraste com as multidões que seguiam Jesus, é que esta multidão ela vem com uma finalidade exclusiva: tolher Jesus. Ponto. Tolher Jesus. No entanto, acontece algo interessante, que embora Judas estivesse à frente, e Jesus também estava à frente da sua pequena população, dos discípulos, Judas precisou identificar Jesus no meio dos seus discípulos. E aí a senha que ele deu à multidão que o seguia, que dá a impressão que a multidão não conhecia quem era Jesus, precisava que Judas sinalizasse quem era Jesus, foi um beijo. Né? E é engraçado que o beijo, nesse sentido, ele vem revestido com uma perversidade sem tamanho. Por quê? Porque a gente beija as pessoas por quem tem afetos. A gente beija as pessoas a quem nós amamos. Nós beijamos as pessoas que nós carregamos no nosso íntimo. O beijo é a expressão mais íntima de sentimentos invisíveis. No entanto, toda vez que alguém é beijado com honestidade e sinceridade, o beijo explicita a intimidade entre o beijante e o beijado. Judas termina a sua presença ao lado de Jesus com um beijo. Mostra para a multidão que ele tinha intimidade com Jesus. Mas é intimidade suficiente para atraí-lo. Até Jesus ficou espantado. E pergunta para Judas: é com um beijo que você me trai? Você podia me trair com qualquer outra coisa, mas você escolheu justamente um beijo para me entregar? É uma expressão tão dolorosa, tão amarga e, ao mesmo tempo, tão violenta. Judas foi extremamente violento no seu gesto ao entregar Jesus com um beijo. Se por um lado de saudação, por outro lado também um beijo de despedida. Judas não respondeu. Pelo menos aqui na descrição que Lucas faz, Judas não respondeu. Manteve-se calado, ao que Jesus deixa de falar com Judas e volta-se para a multidão. E a pergunta que Jesus faz à multidão é uma pergunta doída. É uma pergunta que devia acossar as pessoas que estavam naquela situação. Vocês saístes com puretes, com mocas, com troncos, com paus. Para quê? Para prender um salteador?
Ou seja, vocês são tão hostis comigo que me tratam como se eu fosse um ladrão? É assim que vocês viestes ao meu encontro? A impressão que dá nessa relação de Jesus com aquela multidão é de que Jesus fosse extremamente violento e que com violência ele devia ser tomado. A pergunta não é ingênua, não é inocente. É desse jeito que vocês vieram prender um salteador? No entanto, Jesus nunca roubou nada de ninguém. Jesus nunca forçou ninguém a fazer nada de que não estivesse de acordo. Tanto é que o lamento de Jesus vem logo a seguir a pergunta. Eu estive com vocês todos os dias no templo. Eu nunca me escondi de vocês. No entanto, lá, vocês não me prenderam. No entanto, vocês me procuraram de noite. E este é a vossa hora. Este é o vosso tempo. Bom, irmãos, eu ficaria aqui a noite toda conversando com vocês em torno desse texto. Fazer a distinção entre os discípulos e a multidão, que é uma distinção significativa. A multidão é separada por cargos. A multidão é separada por funções. E todas as funções são funções que explicitam, de alguma maneira, algum tipo de hierarquia. No entanto, os discípulos são distinguidos pelo nome. É significativo isso. Mas não é isso que me interessa ainda. Talvez hoje não é isso que me interessa. O que me interessa é Judas. Judas é o único discípulo que não nasceu na Galileia. A única certeza que nós temos de Judas, ou as únicas certezas que nós temos de Judas são: não nasceu na Galileia. Segundo, ele foi convidado por Jesus a fazer parte do grupo dos 12. Terceiro, foi Judas, entre os 12, o mais ilustre, a quem Jesus confiou os cofres do grupo. Judas era o tesoureiro do grupo apostólico. São as únicas certezas que nós temos. Disso não passamos. O resto são apenas incógnitas e conjecturas. E eu prefiro dizer Judas é dos discípulos o mais enigmático, porque nós não sabemos quase nada sobre ele comparado com os outros discípulos. Quase nada. Na época, não se davam sobrenomes. A pessoa era conhecida pelo nome, ponto. Os sobrenomes eram questões peculiares. Não era norma, não era comum. Então, as pessoas eram chamadas pelo nome, quando muito, pelo nome do seu pai, à frente do nome. Então, Simão Barjonas, Simão, filhos de Jonas, por exemplo. Ou Jesus de Nazaré. Jesus que nasceu na cidade de Nazaré. Era assim que as pessoas eram designadas. Quando a gente pergunta para Judas o que significa Iscariotes, nós não sabemos. Qualquer autor teórico que disser que sabe o que significa exatamente Iscariotes está mentindo. É conjectura. Então, quando nos perguntamos o que é isso, nós temos 3 possibilidades para pensar os Iscariotes. É um sobrenome? É nome da família? É nome do pai dele? Não sabemos. Houve até quem sugerisse que Iscariotes significa a cidade em que ele nasceu.
Queriote, que é uma cidade que fica na Judeia. No entanto, também não é certeza, é só conjectura. Os latinos identificaram Judas com sicário. A palavra sicário, né, por aproximação com nomes cariotes. Sicário significa assassino. Só que tudo isso são conjecturas. Judas é um desconhecido no meio dos conhecidos. Bom, por que permaneceu entre os 12 desse jeito, completamente alheio, desconhecido dos outros? Bom, não sabemos. No entanto, Judas é a figura que traz no seu cerne a dissimulação. Ele é um discípulo dissimulado. Porque Judas tinha outras tarefas, outras atribuições e, concomitantemente, levava a vida com os outros apóstolos. Há quem diga, por exemplo, que Judas pertencia a um movimento revolucionário, né, chamado Zelotes, que foram os causadores de grandes revoltas contra os romanos, contra a dominação romana. E não é por acaso que alguns afirmam que a traição de Judas tinha uma finalidade. A esperança do grupo partidário a que Judas pertencia acreditava piamente que Jesus, em algum momento, teria que desencadear a maior revolta que levaria os romanos de volta para Roma e deixaria a terra livre, a terra santa ou a terra de Israel livre. Então, alguns afirmam que Judas traiu Jesus, não porque precisasse das 30 moedas de prata, mas Jesus traiu Jesus, ou Judas traiu Jesus, simplesmente para desencadear essa revolta popular, a começar por Jesus, esperando que na hora em que o entregasse, Jesus resistisse. No entanto, Jesus não resistiu. A revolta que ele tanto esperava não aconteceu. O arrependimento veio depois, mas já era tarde demais. Judas era um sujeito dissimulado. Ele estava no seio dos discípulos, mas carregava motivações outras que não tinham nada a ver com aquilo que os outros estavam fazendo. Se você acompanhar com cuidado e com critério a trajetória de Judas, ao longo do seu ministério, com os outros, ele falou pouco. E das poucas vezes que falou, ele foi assertivo. Foi certeiro naquilo que falou. Embora fosse repreendido, porque Jesus sabia que a intenção da sua fala não tinha nada a ver com o que ele disse. Por exemplo, quando a mulher derramou unguento sobre Jesus, Judas foi o sujeito que disse: nossa, não deviam fazer isso. Esse unguento custaria muito caro e nos daria algum dinheiro no caixa. Ou talvez daríamos isso aos outros, né, aos que precisassem. No entanto, Jesus disse: não se preocupe. Ela fez para me preparar. Em relação aos outros, vocês os têm sempre, mas a mim vocês não têm sempre. Judas foi extremamente cauteloso para não precipitar as suas intenções outras diante daquele cenário de uma esperança de subverter a dominação colonial romana ou a dominação imperial romana. Ele foi muito cauteloso para não expor-se. Então, manteve-se na surdina, cauteloso, silencioso, meticuloso.
Terceiro, sempre pareceu boa pinta, porque ele mostrou-se ser o defensor dos pobres. Acreditava que os pobres mereciam um tratamento diferente, porque passavam necessidades e coisas do gênero. Não devíamos vender esse perfume para dar o dinheiro aos pobres. Era o defensor dos pobres. No entanto, a motivação que ele carregava no íntimo não era condizente com o discurso que ele fazia. Era um dissimulado verdadeiro. Bom, a sua dissimulação o levou à destruição, o levou à perdição. Mais do que isso, ao fazer o que fez, Judas estava a serviço de alguém. E não precisamos nem explicitar quem é. Jesus era seguido por Judas, mas Judas servia a Satanás. Engraçado isso. Quando você confronta quem Judas pareceu ser diante do espelho chamado Jesus, você tem algumas surpresas interessantes. E eu queria que você se atentasse a isso. Jesus era conhecido. Ninguém duvidava acerca de quem ele era. As pessoas o seguiam de livre e espontânea vontade. E o seu projeto era muito claro, porque desde o início do seu ministério, ele declarou as razões que o trouxeram. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus não é dissimulado. Jesus é verdadeiro. Porque em Jesus você não tem ambiguidades entre o que se diz com aquilo que se vive. Jesus é genuíno. Porque ele fala do que vive e vive o que fala. Não há tropeço nessa relação entre discurso e a vida da pessoa. Jesus era transparente, cristalino, coisa que Judas não era. No entanto, ele era tão, que a sua maior aspiração não era se diferenciar dos outros. Antes, pelo contrário, a sua maior aspiração era identificar-se com todos. Porque quando você pergunta por que a multidão precisou de uma senha para diferenciar, distinguir Jesus dos seus discípulos? Porque Jesus não buscava diferenciar-se, ele buscava igualar-se. Então ele falava como todo mundo falava, ele vestia-se como todo mundo vestia-se e agia como todo mundo agia. Jesus no meio dos discípulos, se você não tivesse intimidade com ele, você podia confundi-lo com qualquer um. É engraçado isso, porque sabendo quem Jesus é, nós esperávamos que ele se mostrasse diferente de todos. Não é isso que Jesus fez. Nós esperávamos que ele aparecesse com as melhores roupas. Não, não foi isso que Jesus fez. Esperávamos que Jesus fizesse os maiores e melhores discursos. Não foi isso que Jesus fez. No entanto, tanto no vestir quanto no falar ou nas atitudes, ele se igualou aos seus discípulos. Melhor do que isso. Melhor do que isso. Quando os discípulos se dispuseram a servi-lo, Jesus os repreendeu. Não cabe a vocês me servirem, porque eu não vim para ser servido. Eu vim para servi-los. Eu sou vosso servo. E o ápice desse servir-nos,
ou servir-lhes, fazendo referência aos discípulos, na última ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. Isso era a tarefa do servo, não do Senhor. Lavou os pés dos discípulos. No entanto, na história da civilização humana, desde o Éden até Apocalipse, não haverá, nunca houve e jamais haverá alguém mais poderoso do que ele. Tanto é que depois da ressurreição ele declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. No entanto, o homem mais poderoso que passou por essa terra não procurou se distinguir dos outros. Antes, pelo contrário, procurou se igualar, se identificar com todos. Não é engraçado isso? É assim que Judas procedeu? Não. Ele procurou ser diferente. E tão diferente a ponto de trair o mestre com um beijo. Temos algumas coisas a aprender com isso? Temos. E muito. E muito. A primeira coisa que eu queria que você guardasse bem no íntimo é a seguinte. Preste bem atenção. Nós somos cegos. E a nossa cegueira é a pior que existe. Porque é a cegueira de gente que tem os dois olhos bons, mas se recusam a ver. Nós somos cegos. Porque a gente tem o péssimo hábito de julgar as pessoas pela aparência delas. Judas era muito mais ilustre do que Jesus, aparentemente. Mas era o menos nobre entre todos. Isso me faz afirmar, sem medo de errar, que toda vez que eu estou diante de gente que precisa bater no peito para dizer quem ela é, eu ligo o meu desconfiômetro, porque eu estou diante de uma pessoa dissimulada. Pessoas autênticas não batem no peito. Pessoas autênticas não precisam humilhar as outras para se afirmarem. Pessoas autênticas não esperam louvores. Pessoas autênticas se baixam. Jesus nunca levantou as mãos aos altos, convocando as pessoas que o louvassem. Judas, no seu modo de ser dissimulado, ainda que na surdina, ele manipulava os outros através do dinheiro. Somos cegos porque nós pensamos que as pessoas são exatamente aquilo que elas parecem. E eu gosto de fazer essa pergunta. Quem entre nós é igual ao que parece? Os antigos faziam uma grande distinção entre a existência e a essência. A tua essência é diferente da sua existência. Porque a sua essência é eterna. Mas a sua existência é transitória. O problema é que o que você é não está na tua existência, porque ela é passageira. O que você é está na sua essência. E é justamente isso que nós não conseguimos ver no outro.
Quem olhou para Jesus com esses olhos, com certeza não sabia quem era Jesus. Porque ele era indistinto dos discípulos. E quem olhou para Judas, com certeza percebeu em Judas, um homem ilustre. E não é gratuito que foi ele que traiu o grupo. Porque os ilustres se identificam entre si. Então, meu irmão, vou te dar um conselho. Guarde o melhor dos teus investimentos para a tua essência e não para a sua existência. Porque o que você investe na sua existência, quando ela passar, todo o seu investimento passará junto. Vou te pedir um favor. Não julgue ninguém pelo que parece. E nem julgue ninguém antes do tempo. E lembre-se sempre, o melhor galardão não é aquele que nós logramos no caminho. O galardão melhor é aquele que logramos no fim. O fim de Jesus foi glorioso. O fim de Judas foi vergonhoso. Isso me leva a dizer, e sem medo de errar, Judas é uma tipologia de gente que finge ser cristã e, no entanto, não é. De gente que frequenta ambientes religiosos, mas não tem nada a ver com a própria essência do Evangelho. É gente, parece até bem intencionada no que faz, mas as motivações que carregam no peito são torpes. Fazem tudo certo. São irrepreensíveis. Falam bonito, mas vivem feio. Os Judas estão entre nós, estão vivos. E continuam beijando aqueles a quem eles traem. E é engraçado nisso, né? A prática judaítica é muito singela. Antes de te trair, ele anda com você. Antes de te trair, come com você. Antes de te trair, dorme com você. Antes de te trair, busca intimidade com você. Antes de te trair, bajula você, beija você, te enche de elogios. Mas, na primeira oportunidade, te puxa o tapete. E sem dor, sem medo, sem vergonha, sem pensar duas vezes. Jesus disse para os discípulos, né? Aquele que mete a mão no prato comigo, este me há de trair. Então, os Judas estão entre nós. Como é que você sabe que você não é um deles, que eu não sou um deles, que nós não somos Judas? É simples. Examine o seu íntimo e se veja refletido em Jesus. Tudo em você que se parece com Jesus, tudo em você que difere de Jesus, meu irmão, fique esperto. Não me refiro à sua aparência, nem me refiro a o que você tem. Não me refiro ao poder que você exerce na sociedade, mas se ponha diante do espelho. Veja o que há em você
que se parece com Jesus. Ai, ai. Dói dizer, mas o Judas, se vê refletido em Jesus, tem vontade de sair correndo. Só não corre, porque enquanto não atingir os seus objetivos escusos, ele não sai de perto. Esse é o problema deles. Esse é o problema deles. Caminhando mais um pouquinho, meu irmão e minha irmã, por amor de Jesus, não procure se diferenciar dos teus irmãos. É um sintoma grave, é um sintoma sério. Este. Faça como Jesus. Se iguale. Aliás, nem se iguale, se baixe. Se reduza. Se humilhe. Sirva os teus irmãos da melhor maneira possível. Mas nunca tente se diferenciar dos teus. Todos que buscaram diferenciar-se deram-se mal, a começar por Satanás, até Judas. O tema da nossa conversa de hoje. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele. Quem buscou alguma coisa diferente disso é o homem depois do pecado, depois da queda. O homem miserável, pecador, ele se explicita buscando fazer imagem e semelhança dele mesmo, ou seja, distinto dos outros. Judas não teve dificuldade de fazer isso. Fez o que fez, era diferente dos outros. Jesus, na contramão, procurou se igualar. E se igualando, se humilhou, servindo os seus. Então, quando você olha para alguém que a preocupação é diferenciar-se acima dos outros, pode ter certeza, este irmão está doente. Espiritualmente doente. Quando você percebe a pessoa quer ser o mais bonito, a mais bonita, com a roupa mais cara, com o melhor sapato, o melhor carro, alguma coisa não está bem no sujeito. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Jesus manda. Então, Cristo faz tudo ao contrário. Vem cá. Não queira ser diferente. Seja como os outros. E sendo, se humilhe, sirva os outros. Jesus, na ceia, na última ceia, depois de lavar os pés dos discípulos, o que ele disse? Vocês me chamam de Senhor e Mestre. E vocês o dizem com verdade, porque eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, vos lavei os pés, deveis fazer vós exatamente a mesma coisa. Nesse sentido, se igualar não significa anular a sua identidade. Não significa apagar a sua pessoalidade, a sua singularidade na pluralidade. Não é disso que se trata. É tão somente não deixar que os outros vejam em você mais do que aquilo que você é de fato. Você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. Você é só diferente. Com muito ou pouco, você é só diferente. Seja. E ao sê-lo,
Meu irmão, por amor de Deus, sirva aos teus com tudo que você tem. Tem carro, dê carona aos outros que não têm. Tem dinheiro, assista aos outros que não têm. Tem comida, dê de comer a quem está com fome. Tem roupa, dê de vestir a quem está nu. Está com saúde, visite quem está doente. É isso, sirva aos teus. Não se coloque no patamar que não te é devido. Aliás, algumas pessoas aprenderam as duras penas, entre elas Judas, que o anseio de querer ser cada vez diferente dos outros, você vai terminar no buraco. Você vai terminar no buraco. Porque não há remédio para a soberba. Não há remédio para vanglórias. Não há remédio para arrogância. Nas farmácias, pode procurar, não tem. Mas Deus tem um jeito direitinho de fazê-lo. De tratar com os soberbos, com os arrogantes. Deus tem um jeito peculiar de lidar com eles. O Senhor te esfrega a cara no chão para te lembrar que você é pó. A glória dele, ele não a divide com ninguém. Se ele, sendo quem é, se baixou, quem é você para crescer em cima dele? Há muita diferenciação. É um sintoma de uma doença espiritual terrível. Toma cuidado. Judas parecia sadio, mas era doente. E é aquele tipo de doente que não assume que está doente, porque não quer se expor à vergonha, porque ele é bom demais para ser visto como um doente. O médico estava diante dele todos os dias. Ele se recusou a ser curado, porque não queria parecer doente como os outros. Não seja assim. Baixa a bola, baixa a crista e deixa que Deus cuide de você. Terceiro e último conselho que eu quero deixar para os meus irmãos é: meu irmão, minha irmã, por amor de Deus, não queira ser mais poderoso do que Deus, porque você nunca será. Vou repetir. Não queira ser mais poderoso do que Deus, você nunca será. Nós temos um fascínio pelo poder, assim como os insetos têm fascínio pela luz. Acendeu a luz no escuro, os insetos correm para a luz até morrerem. Muita gente está morrendo, correndo atrás do poder, correndo atrás do poder. Siga o exemplo de Jesus. Era o mais poderoso, mas parecia o mais fraco de todos. Era o mais poderoso de todos, mas sempre se mostrou tão simples que ninguém deu crédito que ele era o criador de todas as coisas. Os seus sabiam quem ele era. Os outros sempre o confundiram. Mas toda vez que Jesus se postasse diante de alguém, alguma coisa diferente tinha nele. E que era a certeza de que ele tinha muito mais do que mostrar. A mulher samaritana descobriu isso numa conversa. Ela declarou: Senhor, nunca ouvi tanta coisa maravilhosa como as coisas que o Senhor me disse. Se tem algo além disso a ser dito, só quando o Messias vier. E aí Jesus disse: eu sou o Messias, não espere outro. Foi a primeira vez que Jesus se declarou a alguém.
ser o Messias. A mulher conversou com ele e percebeu. Ele era muito mais do que ele parecia ser. Era o homem mais poderoso que passou por esta terra. No entanto, era simples. O poder corrompe. O poder amarga. O poder é doce no começo. Mas o fim dele é tão amargo quanto você não imagina. Aliás, se eu tiver que lhe dar um conselho, faça o seguinte. As pessoas poderosas, de verdade, não são aquelas que manipulam umas das outras. Não são aquelas que tiram vantagem da fragilidade alheia. Não são aqueles que exercem cargos políticos significativos. Não são. Pode até parecer serem para os homens, não para Deus. Os homens mais poderosos em Deus são aquelas que viram as costas ao poder. Eu lembro-me de Daniel. Era o terceiro no reino, depois de Nabucodonosor. O que ele fez de tão expressivo para chamar a atenção que era poderoso? Nada. Nada. No entanto, qualquer problema no reino, era Daniel que solvia os problemas. Assim aconteceu com José, do calabouço ao trono. Do calabouço ao trono. Jesus não foi diferente disso. Era simples. Poderoso até. Se submeteu a um julgamento injusto, aceitou a penalidade que não lhe era devida, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. Isso é o verdadeiro poder. Quer ser poderoso, meu irmão? Fuja do poder. Se humilhe e sirva aos outros. É a melhor maneira de lidar com o poder. Judas queria subverter o Império Romano. Queria uma revolta popular. Agitou e articulou todas as coisas. Para terminar num suicídio, em que o tronco em que se amarrou despencou alto abaixo, se espatifou no chão e o cérebro se espalhou por tudo quanto é lugar. Jesus aceitou o suplício. No terceiro dia, estava novo em folha, glorioso, chamando os seus para junto de si. A escolha é sua. Judas não morreu. Morreu aquele, mas o espírito de Judas permanece vivo nos nossos ambientes. São pessoas dissimuladas, soberbas, arrogantes, diferentes dos outros, porque se sentem superiores, de uma natureza diferenciada dos outros. No entanto, parecem muito poderosos, porque são capazes de influenciar a vida dos outros. O fim destas é conhecido. Não é diferente deste que nós acabamos de ver. Eu espero que você não seja Judas, para que você não amargue a vida dos outros. Judas amargou a vida de Jesus e tornou-se um péssimo exemplo na história. Depois de Judas, nenhum pai, nenhuma mãe consciente dá esse nome ao seu filho. Acabou com o nome, acabou com a história e terminou no buraco. Não espero que isso aconteça com você. Deus em Cristo te abençoe, te ajude. Que os beijos que você vai dar aos outros não sejam beijos de venda,
mas sejam beijos de afeto. Deus te abençoe poderosa e ricamente. Amém.